Bem-vindo ao História Chá e Café e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre os persas. Por volta de 2000 a.C., os persas e medos ocuparam o planalto do Irã. Ao norte, onde que era um pouquinho mais fértil, ficaram os medos e ao sul, os persas, uma região um pouquinho mais desértica. Essa região é cercada por muitas montanhas e é conhecida por ter um clima semiárido. É a região onde hoje se localiza o Irã. Na época eles se organizavam em clãs e cada clã tinha o seu líder. Em 720 a.C., os medos conseguem se organizar com um exército e dominam os persas. Esse exército era super potente, tanto em relação à artilharia quanto à infantaria. Eles dominavam também o uso de lanças, espadas e arco e flecha. Em 559 a.C., foi a vez dos persas dominarem os medos sob liderança de Ciro, que a gente já ouviu falar muito. Ele era um nobre da família dos Arquimênidas. Mas eles não dominaram somente os medos, eles também dominaram os palestinos, mesopotâmicos e fenícios. Além das cidades gregas fundadas na Ásia Menor, onde hoje fica a região da Turquia, e também a Lídia e a Síria. Os persas se tornaram praticamente tão poderosos quanto os egípcios, e se você já viu os vídeos que eu falei sobre os egípcios, você vai entender um pouquinho. Uma curiosidade bem interessante do Ciro é que ele não costumava tratar os povos escravizados de guerra como escravos. Ele chegou até a libertar os judeus escravizados na Babilônia para que eles pudessem retornar à Palestina, por exemplo. Uma curiosidade que eu vou aprofundar em outro vídeo no futuro é que ele morreu em combate contra a rainha Tomíris. Esse vídeo que eu quero fazer no futuro é sobre as rainhas da antiguidade que a gente pouco ouve falar. Cambises, o sucessor de Ciro, ele conseguiu dominar o Egito entre 525 a.C. e 522 a.C. Ele só não conseguiu dominar o reino de Kush. E a gente vai falar sobre Dário I, que ele expandiu esse império dominando a região da Trácia, da Macedônia e do Rio Indo. Para vocês terem ideia do quanto isso significa, se tratava de mais de 10 milhões de pessoas e um exército de mais de 100 mil homens. Os persas não tinham uma capital, mas eles construíram vários palácios ao longo dos territórios dominados. Então ficava um pouco mais fácil para controlar tudo. O Dário I, ele foi super esperto para controlar todo esse vasto território, esse monte de gente que tinha diferentes culturas, diferentes religiões. Primeira coisa, ele manteve do jeito que estava. Você segue a sua cultura, você segue a sua religião, tá tranquilo. Além disso, ele dividiu todo esse território em 20 províncias, que foram chamadas de satrapias. E elas eram gerenciadas, digamos, por sátrapas. Esses sátrapas, e alguns deles eram até daquele povo que era conquistado, que ficou ali. Eles tinham vários privilégios, tudo que precisava para que não justificasse, por exemplo, uma traição ao rei Dário. Essas satrapias recebiam investimento, tudo bonitinho, não faltava nada, justamente para que não houvessem rebeliões, por exemplo, conflitos. Então ficava tudo muito tranquilo. Não que não existissem conflitos, mas o número foi bem menor do que poderia ser. Mas aí tem uma coisa, esses sátrapas, esses gerenciadores dessas províncias, eles eram vigiados de perto por espiões, secretários do rei, né, passavam por vistoria surpresa, né, e quem não correspondia, quem não honrasse o seu cargo, quem traísse a confiança do rei, podiam ser executados. Outra sacada do rei Dário foi ter um sistema judiciário, assim como a cobrança de impostos, que se adaptassem a cada região, a cada povo, né? Então tinha uma região, por exemplo, que produzia muito menos do que outra, então os impostos eram colhidos, né, de acordo com a situação de cada região. Estradas também foram construídas e nessas estradas entrepostos que facilitavam tanto a vigilância como a comunicação. Para vocês terem ideia, tinham mensageiros que faziam rodízio para que as mensagens, o correio,
chegasse muito mais rápido. Ao contrário de outros impérios, o Império Persa durou apenas 200 anos. Por conta dessa junção de várias culturas, da dominação de vários povos, várias coisas importantes acabaram se expandindo para outros lugares. Por exemplo, a moeda persa, o sistema sexagenal babilônico, é um sistema matemático, as técnicas de irrigação, tanto egípcias quanto babilônicas, a escrita fenícia, a hierarquia social é bem semelhante a outras sociedades que nós já estudamos, né? O rei e a família estão no topo, depois vem os nobres e sacerdotes, comerciantes e artesãos abaixo, e aí os agricultores, né? E os escravos. A gente já falou que a cobrança de impostos era considerada justa, né? O que evitava bastante revoltas também. Mas é importante também salientar que os persas e os medos, eles eram considerados povos imperiais e isentos de pagamento de impostos. Falando de economia, a moeda que circulava era o dárico, que foi criada pelo Dário I. As atividades comerciais, por exemplo, estava a venda de cereais e artesanato, além da navegação, o que foi muito importante com a dominação dos povos fenícios, por exemplo. Nesse período foi construído um sistema de balsas e um canal que ligava o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Eles também construíram um porto na foz do rio Indo e descobriram novas rotas, como do Golfo Pérsico à Índia. A religião dos persas era o mazdeísmo, ou chamado também de zoroastrismo, e era baseado nos ensinamentos de Zaratustra, ou Zoroastro também chamado. O livro sagrado se chama Avesta. Hormuz Mazda, ou Ahura Mazda, era chamado o deus do bem e da luz. E o deus das trevas era chamado de Ahriman. Então eles acreditavam em dois deuses, um significando o bem, a luz, e outro o mal, as trevas. Muito se acredita que, por conta dessa aproximação entre persas e palestinos, a religião judaica pode ter sofrido uma influência do mazdeísmo. No século V a.C., os persas foram invadidos pelos gregos nas chamadas Guerras Médicas e foram derrotados. Mas ao fim de todas essas guerras, eles firmaram um acordo de paz. Em 486 a.C., o Dário I morre de causas naturais mesmo, e aos poucos os povos começam a conseguir a sua autonomia de novo. Sob liderança de Xerxes, os persas entraram numa treta entre Atenas e Esparta. Eles firmaram uma aliança com Esparta, que estava em guerra com Atenas. Essa guerra entre atenienses e espartanos é a conhecida Guerra do Peloponeso. O trato era: caso os persas se aliassem aos espartanos e a guerra fosse vencida, os persas iriam adquirir todas as terras perdidas nas guerras médicas. Persas e espartanos venceram. Porém, em 330 a.C., os persas e os gregos foram dominados pelo Império da Macedônia sob liderança de Alexandre Magno. E mesmo com o declínio, com a derrota do Império Persa, a moeda, o dárico, continuou circulando nas principais cidades-estado gregas. E aí, curtiu o resumão? Espero que sim. Até a próxima, então. Eu sou a Paula, professora de História, e eu tô aqui para contar um pouquinho mais de história para vocês. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem e até a próxima. Chazinho Café.